Autismo e DI, as estratégias de ensino. Esse é o tema da live aula de hoje. E primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que esse formato nós vamos ter sempre na comunidade Liga Autismos. Só que qual é a diferença? Eu vou estar ali com slides apresentando para vocês, então aqui eu vou ter que ficar o tempo todo no tablet mostrando. E a outra diferença também nisso é que eu vou estar com materiais ali, vocês já vão poder fazer o download, porque a plataforma vai permitir isso. Então, se preparem que amanhã vai ser o lançamento da Liga Autismos e vocês vão ter acesso a esse formato. Então, vamos lá começar com a definição de deficiência intelectual. De forma bem breve, a deficiência intelectual, ela tange 3 anéis, né, se a gente for analisar. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Déficits funcionais, déficits intelectuais e déficits adaptativos. Isso daqui vocês vão achar no meu site. Eu tenho um blog aqui que fala sobre o CID-11, né? Eu tô tocando na tela, né? Esse daqui tá na parte de CID-11 no meu blog e o autismo. Então eu vou explicando para vocês toda essa correlação até chegar na parte da deficiência intelectual. Voltando, nós vamos falar aqui sobre essas definições. Então, o que vem a ser isso? Para ter o diagnóstico de DI, tem que ter ali o QI abaixo de 70, né? Então, abaixo desse QI é estudada essa possibilidade. Além disso, os déficits adaptativos. O que vem a ser isso? Vamos lá, que fica muito mais fácil de entender isso. Você viu toda uma estratégia de ensino para esse aprendiz, refez diversas vezes, mas ele tem dificuldade de fazer curva de aprendizagem. E não é explicado por um outro transtorno, não é explicado por um transtorno motor, não é explicado por outras coisas, ele tem uma dificuldade relacionada a isso. E aí também, além de dificuldade de fazer curva de aprendizagem, é aquele que aprende e desaprende, né? Então você ensina e ele deixa de entender. Ele tem dificuldade da adoção de novas habilidades. Então, o que vem a ser isso? Você ensinou várias habilidades para ele, você tem aquela sensação que, nossa, eu tenho que ensinar tudo para esse meu aprendiz, para o meu filho, porque parece que ele não aprende sozinho. Então, isso daí são características da deficiência intelectual. Uma coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui é que mais não se sabe sobre deficiência intelectual do que se sabe. A deficiência intelectual ela é quase um residual do que a gente não compreende. E é muito difícil de você conseguir fechar um diagnóstico de deficiência intelectual antes ali dos 7 anos, porque a gente está com o cérebro em formação. É um cérebro que ele está no seu potencial. Então, nessa apostila daqui que eu vou disponibilizar virar aqui para vocês. Essa apostila daqui que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, ele tem toda a parte técnica, teórica, né, sobre a deficiência intelectual, e aí eu começo a fazer uma correlação da deficiência intelectual e o autismo. Por que isso é muito importante? Porque a gente tem que separar o que é autismo na questão de rigidez comportamental, na questão dos déficits sociais. Então, assim, o fato de não conseguir fazer uma leitura do outro, justamente por esses déficits de reciprocidade social, estereotipias, né, comportamentos restritos, repetitivos. Então, a gente tem que entender o que está dentro dos critérios diagnósticos do autismo. Isso porque o que vai acontecer? Às vezes a gente vai trabalhar, porque a base dessa live é falar sobre estratégias de ensino para tomada de decisão. Só que às vezes a gente vai ter um aprendiz que vai ter uma rigidez comportamental e ensiná-lo não vai ser fácil quando ele tem essa rigidez. Então a gente tem que saber o que é autismo e o que é DI para saber ensinar, analisar essa resposta. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for olhar, nós vamos separar essas questões, né, para poder explicar. Outra questão também que nessa apostila eu trago para vocês, que é o CID-11, o autismo e a deficiência intelectual. Para que vocês tenham um comparativo do que era no CID-10 e no CID-11. O que vem a ser?
Eu até então estava falando para vocês muito sobre os aspectos do DSM. O DSM é um manual que nos ajuda no processo diagnóstico de transtornos mentais. O CID também é uma orientação, só que o CID ele traz vários aspectos, vários transtornos e doenças e traz num livro só para categorizar e ajudar mundialmente a gente, através desses códigos, compreender esses transtornos. Então, recentemente saiu o CID-11 e ele traz como é que tem que ser esse processo diagnóstico. Então, ele tem um tronco, e desse tronco, ele tem um tronco e sai todos os galhos, né? E aí, muitas vezes os médicos só colocam o tronco e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Que bom que ele coloca o tronco, isso facilita muito e muitas vezes, principalmente para crianças pequenas. Mas quando a gente já tem uma pessoa mais velha, a gente já é possível colocar essas ramificações. E dessas ramificações no CID-11, o que ele traz? Ele traz a correlação do autismo com a deficiência intelectual, trazendo comprometimento de linguagem. Então, ele traz esse círculo, né, o diagrama de Venn, né, da deficiência intelectual, o autismo e aspectos de linguagem. Então, com isso, a gente consegue compreender o que seria o nosso Asperger de hoje, né? Que é o autismo nível 1 de suporte. Você consegue entender, através dessas correlações, a gravidade desse aprendiz, dessa criança. Então, nós seguimos nessa apostila, quando vocês tiverem elas em mãos, e aí você vai rever essa aula, que eu vou para essa parte aqui, onde eu explico sobre os transtornos de neurodesenvolvimento e os estágios de aprendizagem. E isso daqui é muito importante que vocês tenham em mente, essa questão dos estágios de aprendizagem. Por quê? Porque o que acontece? Quando nós vamos pensar em estágios de aprendizagem, muitas vezes o nosso aprendiz que tem uma deficiência intelectual, ele fica numa fase dessa, por a gente não saber desenvolver estratégias eficazes, e ele fica naquele aprendes, aprende, aprendes, aprende. Então, por isso que nós temos que saber em que estágio de aprendizagem ele está. Mas antes de chegar nesse ponto, nós temos, essa apostila vai estar disponível nos meus grupos do WhatsApp para você poder ir para o meu grupo de WhatsApp. Depois que terminar a live, você vai entrar no meu link da bio e clicar ali, preencher ali seus dados, que você vai ser redirecionado para um dos grupos do WhatsApp. Outra forma de fazer também é mandando um direct falando eu quero. Então, vai estar lá nos grupos do WhatsApp. Obrigada, Joyce, muito obrigada. E aí, nós seguimos aqui para os estágios de aprendizagem, e eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que é muito importante ter em mente. Aqui, ó. Aqui, o primeiro estágio é alta precisão e baixa acurácia. Então, é aquele aprendiz que faz repetitivamente uma coisa que não tá adequada. O alvo é o que a gente quer ensinar. Então, vamos lá. Esse primeiro estágio da aprendizagem, né? Aquele aprendiz onde você chega sempre, eu dei esse exemplo esse fim de semana na palestra, a criança, você fica, filho, caiu ali o copo no chão. Filho, pega o copo. Filho, pega o copo. Filho, pega o copo. João, pega o copo. Aí você fica insistindo várias vezes, ele não pega o copo. Ou aquela outra coisa, filho, pega o copo. Ele pega a liguinha. Filho, pega o copo. Aí ele coloca a mão na cabeça. Filho, pega o copo. E aí ele já vai pegando. E quem já está em um dos grupos? Se você já está num dos grupos, você vai receber. Então é isso. Se você não está nos grupos, você clica no link da bio para entrar nos grupos. Se você já está nos grupos, perfeito, você vai receber. E aí o que acontece? Nós temos essa primeira fase que você não está ali no alvo, ela não está conseguindo acertar. A segunda fase, ele tem uma variabilidade imensa de respostas. E aí, qual é o próximo estágio da aprendizagem? Que aí é onde
muitas crianças ficam paradas ali, porque a maioria das clínicas, a maioria dos ensinos, até na escola também, fica nessa etapa. Por isso que a gente não... Muitas das coisas que a gente aprende na escola, nós não usamos depois. E aí a gente não fica fixado. Então, esse é outro estágio, onde a gente tem baixa precisão e alta acurácia. Então, a gente está chegando perto do alvo, mas é pouco preciso. Então, o que vem a ser isso, gente? Gente, aproveita e encaminha essa live para quem precisa assistir, tá bom? Tem um botãozinho aqui embaixo, que é uma setinha, que você manda ou marca a pessoa na live, para a pessoa acordar para a vida e vir aqui aprender essas coisas, tá? Então, esse próximo estágio é aquele típico do aprendiz que aprende e desaprende. Então, você fez ali um ensino para ele. Então, ele tem uma variabilidade da resposta e tudo, e aí ele aprende e desaprende, aprende e desaprende. Por quê? Você só fez aquisição, ele só adquiriu a habilidade, mas ele não tem fluência. Se você modificar alguma coisa, ou você ficar um tempo sem ensinar para ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir usar essa habilidade em outros ambientes, porque ele está no primeiro estágio de aprendizagem. E aí o próximo estágio de aprendizagem é quando você consegue precisão e você consegue fluência. É no momento que você está acurado e preciso, que é o alvo aqui que eu mostrei para vocês. Nós queremos chegar aqui com o nosso aprendiz, que ele acerte e que ele seja rápido. Então, aqui eu ensino cada fase do estágio da aprendizagem e como é que a gente pode fazer as estratégias de ensino com base nisso aqui. Só avisando para vocês, gente, que todo esse modelo de live que nós vamos ter semanalmente na Liga Autismos. Amanhã vai ser o lançamento da Liga Autismos. Se você ainda não está inscrito para o lançamento, clica no meu link da bio, que amanhã eu vou explicar com detalhes como é que vai funcionar. E essas aulas, dentro da Liga Autismos, vai ter ali slide, vai ter o material para vocês fazerem download. Então, vai ter toda uma estratégia para vocês poderem aprender mais. Porque aqui eu só consigo ficar falando e fico mostrando figurinha, fica muito ruim para ensinar. Então, na Liga Autismos, vocês vão aprender de forma mais profunda isso. Então, seguindo aqui, né, como é que vão ser os estágios de aprendizagem, tudo, nós começamos com a aquisição. Vamos lá, eu sempre gosto de dar o exemplo da bicicleta porque é o mais fácil de todo mundo entender. Eu já tentei modificar esse exemplo, mas o da bicicleta todo mundo entende muito rápido. Então, como é que é? Você vai subir na bicicleta e você precisa de rodinha no início. A gente usa as rodinhas para a gente conseguir entender como a bicicleta funciona. Que o pedal, você vai pesando no pedal, que a direção funciona assim, a quantidade de força que você tem que usar, a questão de equilíbrio, você vai compreendendo como a bicicleta. Mas usar bicicleta com rodinha não te dá fluência, não te ensina os próximos estágios. Então a gente tem que ter uma estratégia para tirar essas rodinhas e que você seja rápido o suficiente para você ter fluência. E aí, o que eu estou ensinando aqui, gente, serve para criança, adulto, idoso, para todas as fases da vida. Eu estou ensinando para vocês como a gente aprende, estratégias de aprendizado. Então, se vocês entenderem o que eu estou ensinando aqui, vocês aplicam para o resto da vida e para qualquer pessoa, mulher, homem, para todo mundo. Então, nós temos esses estágios, aquisição, daí nós vamos para fluência, então é aprender e aprender rápido, então é o momento que você tirou as rodinhas da bicicleta e você consegue andar, e você consegue ser rápido, você consegue andar devagar, você consegue ter fluência, igual fluência em inglês. Quando a gente compreende, quando fala, nossa, fulano é fluente em japonês, você compreende o que é fluência nesse momento. A mesma coisa vale para andar de bicicleta. Próximo estágio é aquele momento que você ficou anos sem andar de bicicleta ou anos sem falar inglês e você fala. Você simplesmente fala. Por exemplo, eu comecei a estudar francês durante um tempo. Eu estudei 6 meses de francês. Eu fiquei só na aquisição. Passou... Já tem alguns anos que eu não estudo francês, não lembro nada. Eu estudei japonês durante um ano.
Eu fiquei só na primeira fase, eu só consigo lembrar de uma ou outra frase em japonês. E aí eu parei na fase de aquisição, eu não consegui fluência e eu não tive manutenção desse processo de aprendizagem. E aí a manutenção a pessoa pegou uma bicicleta e usou. Vocês estão vendo que quando nós estamos falando o tempo todo de memória motora, eu falei sobre a bicicleta, que é memória motora, e falar é memória motora. Existem vários outros aspectos cognitivos relacionados, lógico que existem, sim, mas é muito motor tudo isso, porque eu tenho que ter todo o controle da respiração e tudo. Então, tudo que é muito motor exige muita repetição e muita oportunidade de ensino para que isso se fixe na nossa memória. Como andar de bicicleta é uma coisa que quando a gente é mais novo, a gente faz muitas e muitas e muitas vezes, isso fica muito enraizado na nossa memória. Isso daí forma muitas conexões, porque a gente andou de bicicleta em solos diferentes, em bicicletas diferentes. Nós tivemos muitas oportunidades de ter ambientes diferentes para fazer essa rede neural. Mesma coisa quando a gente vai aprender um outro idioma. Por isso que é importante a imersão. Quando a gente está em lugares diferentes, oportunidades diferentes. E aí vem a próxima fase, que é a generalização, que é usar bicicletas diferentes. Como eu falei sobre o idioma, estar em ambientes diferentes. E tem uma outra fase, que é a adaptação. Adaptação é basicamente resolver problemas. Através dessas aprendizagens que você teve, você resolve problemas. E aí pega a deficiência intelectual. Aí fica muito evidente a deficiência intelectual, porque pessoas com deficiência intelectual, elas têm dificuldade de se adaptar. Mas a gente tem que saber se essa adaptação, essa resolução de problemas não está vindo da inflexibilidade do autismo. Porque pode sim a pessoa ser tão inflexível em seus comportamentos que ela não consegue ter uma adução e ela não consegue adaptar. Por isso que a resolução de problemas, na hora que a gente for também analisar a resposta desse aprendiz em relação a isso, nós temos que estar vendo se não é por conta do autismo ou se é de fato uma deficiência intelectual. Seguindo nesse raciocínio, nós temos que entender essas questões aqui. Que os transtornos, que a gente sabe que existe uma correlação muito grande do autismo com outros transtornos, entre eles a deficiência intelectual, e ele impacta nessas funções executivas. Então, atenção, memória de trabalho, concentração, controle inibitório, antecipação, flexibilização, tomada de decisão, execução e percepção. E aí, seguindo nisso, né, gente, nós temos diversos aspectos cognitivos relacionados a isso. Então, nós temos aspectos cognitivos. O Franklin Peçanha, que vai estar aqui conosco na quarta-feira, né, na Câmara. Vou ter o prazer de conhecer de perto e está na Liga Autismo, uma referência na área do direito. Então, conheçam o Franklin quando você está com aquele seu coração pequeno, tentando entender sobre querendo brigar com a escola, querendo várias questões. O Franklin, ele trabalha em todos esses aspectos, sempre tá postando conteúdo de relevância, tá, gente? E aí, voltando para a questão dos aspectos cognitivos, comportamentais e neurológicos. Então, quando a gente está falando sobre esses aspectos cognitivos, a gente está falando sobre a questão de memória de trabalho, por exemplo, que falha muito na deficiência intelectual. Falha na memória de trabalho não está presente no autismo, não faz parte. Mas faz parte, sim, dos critérios diagnósticos da deficiência intelectual. Quando a gente fala sobre QI, a gente está falando muito sobre memória de trabalho. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de fazer um teste de QI, mas assim, se vocês tiverem um teste de QI, vocês vão ver que justamente essas fases, né? Quando a pessoa, por exemplo, é passado um teste onde você tem que, através da sua memória de trabalho, entender quais são as consequências. É justamente o que eu falo com vocês muito sobre rastreio visual. Quando a gente faz um rastreio visual,
a gente rastreia visualmente os elementos e a gente tem que tomar a decisão em relação a isso. Na memória de trabalho, quando eles vão fazer teste de QI, grande parte do teste de QI é tomada de decisão com base no que a gente viu e no que a gente ouviu. Então exige uma memória de trabalho para a gente guardando isso e fazendo as conexões para a tomada de decisão. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um teste para que vocês tenham uma noção de um teste de QI, por exemplo. Como é que uma das etapas de um teste de QI. Então, vamos pegar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Círculo, círculo, círculo. Quadrado, quadrado. Qual é o próximo que é esperado? Aí tem as opções. Então, aqui, ó. Outro teste. Isso daqui exige memória de trabalho. Então, a gente tem aqui, ó. Um quadrado, um círculo, um quadrado. Aí, ok. Ah, aqui, ó, a gente só tem um círculo, um quadrado, um quadrado. E aqui a gente tem um círculo, um quadrado e um quadrado. O que está acontecendo aqui? Aí a gente vai olhar o segundo para ver se é justamente o que nós estamos pensando, né? Qual foi a tomada de decisão aqui. Vocês veem que aqui embaixo, ó, se mantém. Aqui em cima varia. Vamos ver se aqui acontece a mesma coisa. Ah, aqui tem um círculo quadrado. Ó, se manteve aqui embaixo. Minha memória de trabalho está me falando que aqui se manteve. Vamos ver aqui em cima. Olha, teve alteração. O que está acontecendo com isso daqui? Então, o que tá vindo aqui? Aí, aqui a gente vai ver que aqui embaixo se mantém. Então, aqui embaixo, possivelmente, a gente vai ter um quadrado. Você vê que isso daqui, ó, o quadrado, a gente tem o quadrado aqui, a gente vai ter um quadrado aqui, e o que está acontecendo com ele? Então, vamos pensar o seguinte, esse quadrado, vocês estão vendo que ele está vindo para cá? Então, é a primeira vez que eu vi, eu nunca fiz esse teste na minha vida. Eu tô fazendo a primeira vez aqui com vocês. Vamos lá para esse raciocínio. O quadrado, ele se desloca para frente. A minha memória de trabalho guardou que isso fica fixo, sempre fica fixo. O quadrado, ele se desloca. E o círculo, o que acontece com ele? O círculo, ele aparece aqui e ele aparece novamente no meio aqui. Então, se ele está se deslocando, qual é a possibilidade que vai acontecer aqui? A gente vai ter um quadrado e a gente vai ter um círculo. Então, possivelmente, a nossa resposta qual vai ser? A E. Então, a gente vai ter o E aqui como resposta. Eu não sei qual é a resposta, mas eu imagino que seja esse, por conta que minha memória de trabalho me trouxe isso daqui. Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. Eu amo esses testes, gente. Eu sou viciada nesses testes. Na verdade, eu adoro prova. Eu amo prova. E aí, nós temos que fazer olhar. Mas esses testes têm vários níveis. Cada pontuação que você dá aí, ele tem um significado diferente, tá bom, gente? Não é para vocês se sentirem frustrados com isso, não, tá? E aí, o que acontece? Nós temos mecanismos comportamentais também relacionados à nossa tomada de decisão e nós temos os aspectos neurofisiológicos. Então, nessa apostila daqui que eu vou colocar lá no nosso grupo, nós temos essas etapas aqui. Então, quais são as etapas? A gente tem um estímulo externo, e aí nós temos uma percepção sensorial, porque aí eu falei para vocês, né? Nesse momento da percepção sensorial, a gente está falando sobre performance visual e performance auditiva. Processamento cognitivo. Nós temos aqui no processamento cognitivo o raciocínio, o planejamento e a tomada de decisão. Nas emoções, lembra que eu falo para vocês sempre que nossa memória, todo o nosso processo de pensamento e tudo, de memória, tem aspectos de repetição, que a gente repetiu, e tem aspectos também relacionados à emoção. Então, a emoção está totalmente relacionada aí. Então, quando traz aqui, na apostila que eu vou mandar para vocês, a memória está relacionada à amígdala e o hipocampo. Quando a gente vai para avaliação e julgamento, porque a gente tem que julgar se nossa solução é razoável. E por fim, o córtex motor para fazer a ação. Então, nós temos todas essas etapas relacionadas. Eu estou colocando as fontes aqui, caso vocês queiram estudar mais sobre isso.
E aí eu trago também as bases da tomada de decisão. Então, para a gente estudar, ensinar as bases do ensino, nós temos que fazer uma avaliação que é individualizada, nós precisamos ter um ambiente que seja estruturado, nós temos o ensino que é passo a passo, nós temos que fazer um esquema de reforçamento, existe formas de uso de tecnologia, pensar em segurança, sistemas de ajudas visuais. Então eu trago todos os aspectos. Aí a gente começa com a avaliação. Então vamos lá sobre a descrição. Qual é o objetivo dessa live aqui, gente? Voltar para o objetivo central. Nós sabemos que muitas pessoas que têm deficiência intelectual têm dificuldade na tomada de decisão. Vamos lá entender por que isso. Nós temos um histórico na nossa vida que nos ensina a tomar decisões. Nós, por exemplo, durante esse nosso histórico de aprendizagem, nós fomos formando caixinhas na nossa cabeça. Então, a gente fez uma caixinha aqui de aprendizagem, nós fizemos uma outra caixinha, e na deficiência intelectual, a pessoa tem dificuldade de conectar essas caixinhas para tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu chego aqui, abro o meu armário de roupa e falo, nossa, eu tenho que escolher uma roupa para ir para tal local. Eu olho esse tanto de opção e eu falo, meu pai do céu, como é que eu vou escolher dentro disso? Porque são muitas opções. Então, quando nós limitamos, nós diminuímos essas opções, isso facilita. Eu tenho um histórico de ter trabalhado com uma adolescente, ela tinha 14 anos na época, e como nós fizemos? Qual foi a estratégia com a mãe dela? De tudo limitar inicialmente a 2 opções. Então ela imprimiu 2 opções no armário. Todo dia a mãe mudava o look, tinha fotinho dela, colocava as roupinhas em cima, então ela vestiu a filha dela com várias roupinhas e aí tirava a foto e colocou sempre 2 opções de look para ela escolher. E ela ia lá, selecionava qual era o look que ela queria dentro dessas opções, abria o armário. E aí ela já tinha ali o pareamento, ela pegava as roupas, selecionava e vestia. A mesma coisa com a alimentação, a mãe colocava 2 opções, sempre 2 opções de atividade. Ela sempre tinha 2 opções para tudo, começamos assim. E aí quando nós aumentamos o número de opções, foi impressionante como a adução de novas habilidades apareceu. Por quê? Nós começamos a recombinar essas opções. Não foi simplesmente deixar fixo. Cada dia a gente pegava essas 2 opções e ia variando. Aí quando chegou a terceira opção é a análise combinatória, gente. Nós começamos a sempre modificar essas opções em posicionamento e de aspectos visuais que ela via. Então, era uma forma de comunicação também, comunicação aumentativa, apesar da menina falar tudo e falar bem, mas ela tinha uma dificuldade muito grande em tomada de decisão. Então, no momento que a gente começou a recombinar opções, no momento que a gente começou a trazer, melhorou demais. Só que teve uma estratégia para isso por detrás, não foi simplesmente vim aqui no meu cérebro o negócio, não. Nós descrevemos as habilidades que queríamos ensinar para ela, e nós usamos um instrumento que vai estar na apostila de vocês, chamado de análise de habilidade, que é análise de tarefas. E aí, como é que funciona? Vamos lá. Você pega a habilidade como ela deveria ser feita, etapa por etapa. Escovar os dentes são essas etapas. Aí você vai avaliar como o seu aprendiz fez essas etapas. E você vai marcar como ele fez certo e como ele não fez. Isso daí vai ser essencial para você ensinar qualquer outra coisa. Por quê? Vamos lá. Vamos lá, para eu poder explicar isso para vocês. Eu vou ensinar, pegando aqui, que fica mais fácil para mim, que do outro jeito tá muito difícil. Que é que eu consigo apoiar. Então tá, então vamos lá. Aqui, ó. Na hora que eu verifiquei aqui essas etapas, o que eu vou fazer? Eu vou justamente analisar a resposta dele.
do meu aprendiz. Ah, ele fez próximo do correto, ele fez errado. Se ele fez, foi de forma espontânea, ele precisou de alguma ajuda, ele esteve engajado no processo, ele fez para fugir de mim, porque ele tá muito chateado, ele não tá gostando, eu tô forçando. Ok, tudo isso daqui é importante, gente, entender. Porque se ele tá fazendo para fugir de mim, eu sou uma instrutora problemática para ele. Se ele tá engajado, massa. Então, massa. Ele fez mediado? Legal se ele fez mediado. Quer dizer que pelo menos ele tá interessado em fazer. Ou ele fez de forma espontânea, pronto. Quer dizer que ele sabe fazer. Fez próximo do correto. Isso daqui, gente, a gente vai avaliar para vocês entenderem. Cada linha dessa tem que você vai estar avaliando, vai gerar uma ficha dessa, tá bom? Então, se aqui a gente tem 10 linhas, vão ser 10 análises, entendeu? Compreendam isso. Fez próximo do correto, aí mesma coisa, fez espontâneo, fez mediado, estava engajado, fez para fugir do instrutor, então fez próximo do correto, acochambrado, porque ele não queria o instrutor por perto, fez próximo do correto, mas por conta de uma falha. Aí você vai analisar essa falha. Foi por atenção, concentração, foi falha na memória de trabalho, foi falha no planejamento, na flexibilização, na execução, na ideação. Então a gente vai olhar que aspecto das funções executivas dele que falhou. A latência da resposta, no momento que você, filho, escolhe, quanto tempo ele demorou para dar a resposta? Avaliação do movimento, isso daqui é muito importante, isso daqui vai dar muito alerta, porque uma criança, um aprendiz que falha muito no movimento dele, isso daqui dá um alerta se ele tem uma dispraxia, uma praxia, então nós temos que avaliar, e fez errado. A mesma coisa que nós vamos avaliar se teve um comportamento disruptivo associado, se foi controle de estímulo defeituoso, e o que vem a ser isso? Eu aprendi muito essa questão de estímulo defeituoso por conta do Aquiles. O Aquiles ele tem muita busca pelo azul. Então, toda vez que a gente vai ensinar uma coisa nova para ele, a gente tem que tirar o azul. Curioso isso, né? E não é raro ter crianças que falham nisso. Então, vamos seguir para nossa apostila. Então, estereotipia, que é concorrente, controle de defeitos de estímulo, controle do comportamento subjetivo e assim segue. E, gente, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Amanhã é a live de lançamento da Liga Autismos. Se você ainda não está inscrito na Liga Autismos, basta você clicar no meu link da bio para você, ou você manda no meu direct falando eu quero, que aí você vai receber todas as instruções para se inscrever. Esse tipo de live que nós estamos tendo aqui, nós vamos ter semanalmente na Liga Autismos, e com slide, e com material de impressão, então vai ser um outro nível a Liga Autismos. Então vamos seguir aqui para a nossa apostilinha, e aí nós temos a fuga e esquiva. Gente, o tio Emerson, ele faz parte da Liga Autismo, ele tem um salão que é voltado para crianças atípicas, então ele tem toda uma estratégia e ele vai estar dentro da Liga Autismos ensinando toda essa questão de corte de cabelo, como dar suporte. Então o tio Emerson está conosco na Liga Autismos, então conheço o trabalho dele que é muito relevante. Muitos pais têm dificuldade na hora de corte de cabelo, então nós temos a honra de o tio Emerson estar conosco, tio Emerson Kids. Então, seguindo, nós vamos definir qual é o objetivo a longo prazo, ensinando essa habilidade, e vamos dividir em pequenos objetivos a curto prazo. Nós vamos seguir descrevendo o comportamento que vai ser ensinado em antecedente, o que vem antes, a resposta, a consequência. Nós vamos fazer um plano de ensino. E esse plano de ensino vai ter os objetivos a curto prazo, os objetivos a longo prazo e as habilidades. E o programa de ensino vai ser dividido em objetivos a curto prazo. Então, a gente tem o OCP1, que a gente vai estar trabalhando o primeiro objetivo a curto prazo. A gente tem que saber quem vai ensinar, porque isso aqui é um pareamento do aprendiz com o instrutor. Então, isso daqui para cada instrutor vai ser diferente. Então, a gente vai falar como é que vai ser o registro, como é que a gente vai apresentar esses dados, como vai ser a orientação programada, como é que é o controle instrucional, e aí, como é que vai ser a forma de ensino. Tudo isso daqui eu ensino, ó, gente, ó.
nesse meu guia de bolso, o guia de bolso do analista do comportamento. E aí seguimos para vocês conhecerem a Liga Autismos, gente. A Liga Autismo, eu acho que eu vou dar um spoiler para vocês que estão aqui, para vocês conhecerem um pouquinho de como está a Super Liga Autismo. Vocês querem? Vocês querem dar uma olhadinha na Liga? Quem quer dar uma olhadinha na Liga Autismo? Fala aí, eu quero conhecer a Liga Autismo. Então eu vou mostrar aqui uma pitadinha da Liga Autismos para você, mas amanhã eu vou explicar melhor. Essa daqui é a Liga Autismos, né? Que tem simplesmente todos os meus cursos dentro da Liga Autismo. Então você vai encontrar todos os meus cursos dentro da Liga Autismos. Ai, rapidinho, que eu vou ter que fazer login de novo. Vai ter aplicativo para Android, vai ter aplicativo para iOS. Vocês vão estar ali e aqui, ó. Opa, rapidinho. Aqui, ó. Vai ter trilha de conhecimento de aula ao vivo, tipo essas nossas aulas aqui. Vão ter caixas de ferramentas. A gente ainda tá subindo todos os materiais, porque são muito materiais. Vocês vão ter comunidade para vocês discutirem várias coisas. Então, assim, vocês vão postar aqui e poder dar like. Vai ser discussão aqui para vocês trazerem. E amanhã eu vou falar com detalhes, como vai funcionar a Liga Autismos. Amanhã vocês vão saber como vocês vão poder fazer parte, qual é a parte gratuita, a parte paga, porque sim, gente, vai ter uma parte paga para manter toda essa estrutura. Infelizmente, eu não sou governo, eu tô tentando, como uma pessoa física, manter uma estrutura enorme. Então amanhã vocês vão saber com detalhes e nós vamos ter ambientes de acolhimento parental. Então lá dentro vai ter acolhimento parental, psicólogos, terapeutas empenhados em cuidar desses pais e dos profissionais também. Também é para profissional. A gente vai ter salas voltadas para terapeutas, para discussão de casos. Então, nós vamos ter a Liga Autismo para pais e para profissionais. Nós vamos ter trilhas de conhecimento ali dentro. Então, assim, você tá acabando de entrar nesse mundo, tá perdido nesse mundo, você... Ai, ufa, Dani, tô perdida nesse mundo. Você vai ter a sua trilha para você começar ali. Você já é um terapeuta que já está entendendo sobre autismo, mas você está se sentindo só, você sabe que as supervisões são muito caras, amanhã você vai saber de tudo. Amanhã eu vou revelar cada detalhe de como vai funcionar, os valores, como é que vai funcionar a parte gratuita, como vai funcionar a parte paga, o que vai ter dentro da parte paga, o que vai ter dentro da parte gratuita, é para pais, é para professores. Inclusive, a gente tem professores que vão ser orientadores ali dentro, porque o que acontece? Eu estudo sobre escola, mas eu preciso de pessoas que entendam muito mais sobre escola do que eu para instruir vocês. Então, nós vamos ter, por exemplo, a Flo Costa, que vai estar ali dentro, e outros professores também, que vão estar dando ensinamentos nessa trilha para professores. Nós vamos ter trilha para pais, para conhecimento e para acolhimento, porque a gente vai ter salas onde você vai se inscrever ali para você ser acolhido como pai e mãe. Nós vamos ter ali para profissionais que queiram se aprofundar. Dani, eu quero entender sobre como mexe em gráfico de fluência comportamental, ensino preciso e pá. Tudo isso daí vai ter dentro da Liga Autismos. Ela está em construção, porque é muito, muito material. A gente ainda não deu conta de colocar tudo dentro dela. Mas assim, no prazo daqui pro início de outubro, vão estar os materiais ali dentro. Então ela é uma comunidade em construção todos os dias, porque vai estar sempre entrando material. Ela assim, gente, a gente vai dar um prazo enorme de consumo. Enfim, amanhã, não posso contar mais, assim, o pessoal vai enlouquecer, meus lançadores todo mundo que está envolvido nesse projeto vai enlouquecer, porque eu já estou revelando coisa demais. Amanhã, às 20 horas, eu vou mostrar com vocês detalhes de como vai funcionar a Liga Autismos. Então, se você quer participar dessa comunidade, amanhã, 20 horas, no meu canal do YouTube,
Para você não perder, você vai entrar no meu link da bio, do meu perfil, no meu perfil, DaniACF lá, Dani.acf, você vai entrar, clicar ali no link e participar. Então, vamos lá entender como é que vai funcionar todos esses detalhes. Está muito incrível essa comunidade. Mais um trechinho só para vocês sentirem o gostinho da comunidade. Então, aqui, ó. Todos os meus cursos ali dentro, vai ter os cursos dos parceiros também aqui dentro. Ah, vocês vivem me pedindo indicação de profissionais? Também vocês vão ter ali dentro, indicação de supervisor, indicação de médico. Então, vocês vão encontrar uma preciosidade dentro dessa comunidade. Amanhã, coloca na agenda, 20 horas, terminou a live, entra no meu link na bio ou me mande um direct falando eu quero. Outra forma também é vocês colocarem, logo que eu deixar salva na live, vocês também podem colocar nos comentários aqui da live eu quero, que vocês vão receber um direct com todas as instruções, tá muito fácil. Vocês podem mandar um eu quero no meu direct, vocês podem mandar um eu quero em qualquer postagem minha, nessa postagem também que vai ficar salva, que você recebe as instruções. Você pode ir no meu link do perfil, da minha bio, né? E clicar ali e fazer, preencher os dados que vocês vão estar por dentro de tudo. Então, terminando a live, nos comentários, salvando, você escreve aqui, Elisângela, tem que esperar, eu vou terminar aqui a live, você escreve eu quero aqui, ou no meu direct, que aí você vai saber de todos os passos. Amanhã às 20 horas... amanhã às 20 horas vai ficar gravada, mas tenta participar, tá bom? De qualquer forma, você deixando todos os seus dados ali, a gente vai informar por e-mail também, tá bom, gente? E se você estiver no meu grupo do WhatsApp, que vocês já estão nos grupos do WhatsApp, quem já está ali já sabe que eu recebo... Não é um grupo de venda, gente, lógico, eu vou estar ali oferecendo meus produtos, porque isso daí paga minhas contas, é o que traz comida para dentro de casa e paga do que a gente tem, né? Mas assim, eu sempre mando material, e material gratuito, saibam disso, eu sempre estou mandando muita coisa gratuita, não é grupo de venda, é grupo de informação. Que por acaso eu mando um link de venda lá de vez em quando, porque enfim, né, como eu falei, tem que pagar as contas da minha casa também, né? E para manter toda essa infraestrutura, porque eu vou estar pagando profissionais para estar ali junto, tem um custo envolvido em tudo isso. Então, obrigada por terem participado da live. Eu vou terminar essa apostila, os detalhes da apostila, e vou postar lá no nosso grupo, então eu vou esperar também uma meia hora, vocês estarem dentro do grupo para poder postar. Meia hora não, eu vou fazer o seguinte, mas no final do dia eu vou postar essa apostila, que aí vai dar tempo de todo mundo ter entrado no grupo para poder participar, tá bom, gente? É com carinho, sim. Ah, Elisângela, obrigada. Eu tenho um site que é cheio de material gratuito. Agora nós vamos ter a comunidade, que vai ter uma parte paga e uma parte gratuita lá dentro. Então, eu espero vocês amanhã na nossa live de lançamento. Eu tô muito empolgada com essa comunidade, é um sonho meu de muito tempo. Se vocês não sabem, quando eu comecei esse canal 1º de março de 2020, e eu fiz já uma conta no YouTube chamada Comunidade Azul. A minha conta do YouTube, na verdade, ela começou se chamando Comunidade Azul, mas depois eu não gostei desse nome azul e tirei. Só que eu não tinha condições financeiras de fazer uma comunidade porque é muito cara, gente. Só em plataforma é 20 mil reais que eu tô gastando, para vocês terem uma noção. Só a plataforma, tirando os profissionais e tudo. Eu não tinha condições financeiras na época para isso e não tinha público para falar para as pessoas que a comunidade existe. E aí, para manter todo esse custo, eu tive que esperar para poder lançar a comunidade agora. Agora eu sei que eu consigo lançar e eu consigo fazer essa conexão com várias pessoas. Então é um sonho meu que não é só meu, é um sonho que é dividido com várias pessoas, que está se realizando agora. Então eu tô muito feliz disso tá acontecendo, muito. Vocês não têm noção, porque essa é a primeira etapa para uma coisa muito maior que eu tenho para criar.
todas as etapas que eu defini, elas estão sendo realizadas. E a última etapa, que eu espero conseguir antes de 10 anos, né? Eu coloquei uma meta de 10 anos, começando de 2020, então seria em 2030, mas eu espero realizar ela antes, é a comunidade física. Eu tenho estudado muitas comunidades no mundo em relação a isso, mas o meu sonho é desenvolver uma comunidade física para dar apoio para pais e também para pessoas não só com autismo, mas TDAH. Sabe aquela pessoa que tem muita disfunção executiva e precisa de alguém auxiliando no dia a dia? Então, ir ligar para a pessoa e falar, olha, como é que tá o seu dia a dia e tudo. Então, assim, paralelamente eu tô entrando em contato com previdências privadas de saúde para tentar. Então, assim, gente, vamos lá, vamos lá. Amanhã, 20 horas, lançamento da Liga Autismos. Vocês vão saber todos os detalhes de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Um grande beijo para vocês. Terminando a live, vocês escrevam "eu quero" aqui, ou me mande um direct mandando "eu quero", ou clique no link da bio falando para vocês não perderem todos os detalhes dessa grande comunidade. Beijo pra vocês e até mais. E final do dia eu vou mandar a apostila lá nos grupos. Vou esperar vocês entrarem nos grupos para eu poder mandar. Beijo, até mais.